Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a pastora Mônica McNutt, sou pastora na Deror. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje eu vou estar abordando o capítulo 8 do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, continuando aí a nossa série. Não sei se todos acompanharam a nossa live, da semana passada, e foi muito legal, onde a gente abordou, sobre o assunto do ofício divino e do descanso semanal. Pois é dessa maneira que a gente consegue não entrar numa nevasca e não congelar numa nevasca. O autor menciona um fato que ocorre no meio oeste dos Estados Unidos, onde fazendeiros passam por nevascas, durante o inverno, pois lá as temperaturas são bem baixas. E quando ocorre uma nevasca, para que eles não se percam, para que eles não percam rumo, para que eles não morram congelados até, eles amarram uma corda do celeiro até a casa, a porta da casa. Eu não sei se vocês já viram em filmes ou se até já passaram, vivenciaram, aí tiveram uma experiência com a nevasca, mas quando a nevasca acontece, há ventos muito fortes, tá caindo neve, é claro, e tudo fica branco, Você não consegue enxergar um palmo da sua mão, é como se aqui no Brasil a gente tem muita neblina, É como se a gente não enxergasse realmente nada, o que está à nossa frente. E ele fala que os fazendeiros amarravam essa corda na porta da casa até o celeiro, pois assim eles não se perderiam, eles não andariam aí sem rumo, eles não morreriam congelados, eles não ficavam perdidos, Eles conseguiam ter um apoio, algo para que trouxessem ele de volta seguramente para casa. E ele compara isso também com uma nevasca espiritual. Então, quando a gente não tem essa corda espiritual, esse apoio, a gente fica sem rumo, nós ficamos desorientados, nós ficamos perdidos e podemos até morrer espiritualmente. Então, o autor ele fala sobre essa nevasca e a importância de nós termos essa corda espiritual. Para falar um pouquinho da nevasca espiritual, como que essa nevasca ela pode acontecer? Como surge essa nevasca? Ele relata que é quando a gente começa a aceitar coisas demais, quando a gente começa a dizer sim para muitas atividades, quando a gente começa a carregar mais peso do que a gente consegue suportar, Quando você começa a ficar muito atarefado e você não consegue administrar essas tarefas, essas atividades no seu dia a dia, na semana, no mês, começa esse acúmulo e você não consegue lidar com elas. Aí é que começa uma nevasca. Você começa a aguçar os seus sentidos aí, No emocional, no espiritual, no físico, porque imaginem quando você está numa nevasca e você não tem nenhuma corda de apoio, você não enxerga para que lado você deve ir, então você fica esgotado emocionalmente, esgotado fisicamente, esgotado psicologicamente, e é muito importante a gente ter essa corda para a gente poder voltar. E o autor fala que no espiritual, a nevasca espiritual, essa corda, ela nos leva de volta para Deus, Então, quando a gente usa essas cordas espirituais, a gente retorna para Deus, para o nosso porto seguro, para o nosso lugar seguro. E num exemplo assim, numa maré, numa tempestade em alto mar, a âncora representaria essa corda. O uso dessa corda, de você ter essa corda, você precisa querer usar essa corda, Você não pode usá-la por obrigação, porque quando você usa ela por obrigação, essa corda ela não se torna eficaz. Essa corda ela não faz o papel devido que ela faz na nossa vida espiritualmente. A perda de rumo espiritual acontece numa nevasca, a desorientação, a confusão e o excesso de atividades. Esse excesso de atividades tira o nosso foco e tira a nossa conexão com o Senhor. Então, quais são as cordas espirituais que ele nos ensina aqui nesse capítulo, Ele fala sobre o ofício divino e o descanso semanal.
E eu vou começar pelo ofício divino. O que é o ofício divino? A palavra ofício no latim é opus, que quer dizer obra. Então, ofício divino, obra divina, obra de Deus, né? E na igreja primitiva, eles davam prioridade à obra de Deus. Era algo assim que era prioridade, era necessário. Eles não tinham como pular essa etapa, né? Então, tudo que eles estivessem fazendo, quando fosse a obra de Deus, eles largavam tudo e davam prioridade a ela. Então, o ofício divino é um tempo que você tira, mas não é um tempo para você tirar para receber algo de Deus ou para você se encharcar, né? Não é algo para você receber, na verdade, é algo para você oferecer. O ofício divino é um tempo que você tira para estar com alguém, e esse alguém é o Senhor. Então, é um tempo que você vai tirar, você vai parar para passar tempo com o Senhor, para passar tempo com Ele, gastar tempo com Ele. O autor conta que ele passou uma semana, ele fez várias visitas em monastérios, ele pesquisou para ver como que cada cristão, como cada religião, até diferentes religiões, passavam esse tempo, como eles praticavam esse ofício divino. Ele acabou visitando um monastério, né, onde haviam monges trapistas. Né? E esses trapistas, eles tinham 4 elementos que eram principais e que eles praticavam todos os dias, que era a oração, o trabalho, o estudo e o descanso. Eles separavam durante o dia tempos específicos, horários específicos para eles estarem praticando e vivenciando esse ofício divino, esse tempo com Deus. Ele falou que eles acordavam 3 horas da manhã, 3h45, se eu não me engano, da manhã. E de 3 em 3 horas, imaginem, de 3 em 3 horas, eles tinham esse tempo com Deus. Eles vivenciaram e eles praticavam o ofício divino. Então, ele falou que no início, o corpo dele não estava acostumado a acordar nesse horário. Ele disse que era um tempo muito bom, era um tempo onde realmente ele pôde verificar que ele estava se acostumando mais com a presença de Deus durante os dias, que ele tinha maior conexão com o Pai durante esses dias. E esse tempo de ofício divino, você pode escolher o que fazer nesse tempo, né? Você pode estar lendo a palavra, você pode estar orando, você pode estar adorando. É o seu tempo com Deus. Então você vai decidir o que fazer. E eles passavam esses dias todos, essa semana toda que ele passou, que quando, por exemplo, dava o horário, eles tinham que largar tudo que eles estavam fazendo para praticar, para oferecer esse tempo com Deus. Então, assim, tocava o sino, eles largavam o que estivesse fazendo e a prioridade era a obra de Deus, era o ofício divino. No ofício divino, assim, são 4 disciplinas que o autor ele pontuou, que são muito importantes você ter, né, você praticar, que é o parar, o concentrar, o silêncio, solidão e as escrituras, né? E o parar, ele fala que é muito difícil às vezes hoje no nosso dia a dia, né? Por exemplo, eu estou no meu trabalho e eu vou parar para passar um tempo com Deus, né? Você vai determinar aí o tempo que você vai parar. E esse parar, ele requer entrega, ele requer você confiar em Deus. Na sociedade de hoje, parar é muito prejuízo você parar, né? Se você trabalha, tudo é para ontem, né? Tudo tem que ser rápido, tudo é fast food hoje, é instantâneo, então parar é prejuízo, parar é perder, na verdade, né? Na nossa sociedade hoje, o parar é perder. Então, ele fala muito do parar na questão de você parar e confiar em Deus, que se você parar, o mundo não vai acabar. Se você parar, Deus não vai deixar de ser Deus, né? Ele vai continuar sentado lá no trono dele, reinando soberanamente, né? Se a gente parar, não vai fazer diferença, não vai ter um estrago aí no seu trabalho, não vai ter um estrago aí na sua família, né? O mundo não vai ficar de pernas para o ar. O Senhor vai continuar sendo Deus
e Ele vai estar no controle de todas as coisas. Esse parar, então, é você entregar a sua confiança no Senhor e dar o controle a Ele. Tirar o nosso controle de nós mesmos e entregar esse controle ao Senhor. Do parar, ele fala do concentrar-se. Ele relatou assim, ele deu alguns exemplos de como ele praticava essa concentração, quando ele tirava esse tempo, esse ofício divino com o Senhor. Ele sentava, ficava quietinho, fechava os olhos, tentava tirar tudo da mente dele, esvaziar a mente. É um tempo de concentração mesmo, para ele poder focar e poder ouvir do Senhor e poder ter um tempo de qualidade. Ele falou, né, de algumas práticas, falou, fica atento, aberto, né, para receber do Senhor, para ouvir de Deus, para ter um direcionamento do que você quer abordar, falar com Ele. Então, de você se sentar, de você relaxar, entregar os seus pensamentos ao Senhor, de esvaziar a sua mente. E aí, em silêncio, que é o terceiro ponto, em silêncio e solidão. Hoje em dia, o silêncio às vezes é difícil. Eu moro em São Paulo, então aqui se a gente sai para a rua é impossível você não ter aí uma poluição sonora, né? Muitos carros, indústrias, muita gente andando, muita gente falando ao mesmo tempo. Então ele dá essa importância do silenciar-se, né? E da solitude também. O silenciar é de você silenciar a sua voz interior, a sua voz exterior, né? E o tempo de solitude é de você se esquivar de pessoas, de você estar a sós, realmente, passar um tempo só você e Deus, né? Então, ele fala assim de dois homens, eu não os conheço, mas um deles se chama Dallas Willard, e ele diz assim: o silêncio e a solidão são as disciplinas mais radicais da vida cristã. É muito difícil realmente a gente ficar quieto, né? Tem gente que fala demais, que não consegue ficar 10 segundos sem falar nada, mas é importante a gente praticar, né, o silêncio. E a solidão é estar ausente de pessoas ou coisas para estar presente com Deus. Então você vai separar mesmo esse tempo, você vai dar a prioridade de passar tempo com Deus, de você passar tempo somente com Ele. Henry Nouwen, esse outro homem, ele diz assim: sem solidão é quase impossível uma vida espiritual. Sem solidão é quase impossível ter uma vida espiritual. Muito legal. Então, para você estar aplicando o ofício divino, é importante você parar, é você estar concentrado, é você estar em silêncio e você estar só, né, com o Senhor. E também as escrituras, né? É muito importante a gente tirar esse tempo para as escrituras, para você estar ouvindo do Senhor, de você estar, né, se alimentando espiritualmente. E aqui o autor fala que salmos são as orações que todo cristão ora e lê muito e medita muito, né, nessas orações. Os Salmos é o livro que é mais mencionado, depois vem Isaías, né? Então ele dá muita importância de a gente estar meditando na palavra de Deus, né, nos alimentando aí espiritualmente. Como aplicar o ofício divino? Ele fala a experiência dele com a esposa dele. Então, a esposa dele, ela tem hábitos diferentes dele, os horários são diferentes do que do dele, né? Então, ele fala assim que o ofício divino, não necessariamente o que serve para mim vai servir para você. Então, o ofício divino, você vai determinar o que você vai querer fazer nesse tempo com Deus e a duração dele também. Ele pode durar de 2 minutos a 45 minutos, a 1 hora, é você quem vai determinar. É você que vai ver qual é o seu limite, aquilo que você pode estar fazendo com qualidade mesmo, né? Tirando esse tempo aí com o Senhor. Então, não é porque você vai ficar horas, né, nesse ofício divino, é que vai ser um tempo de qualidade. O propósito mesmo do ofício divino é de você estar com Deus e de você estar se lembrando dele durante o seu dia, de você estar se habituando à presença dele. Vai chegar um tempo que vai ser automático para você e você não vai ter essa divisão de vida secular e de vida espiritual.
É tudo uma coisa só, na verdade. A gente não pode falar assim, agora eu vou ser espiritual. Agora eu vou ser secular, porque eu estou no meu trabalho, então eu tenho que ser secular, né? Não existe isso. Nós somos seres celestiais aí, né? Nós somos filhos e filhas de Deus, né? Nós somos de uma nação celestial, então não tem como a gente tirar agora a minha parte espiritual vai ficar e a minha parte secular vai agir, né? Não tem como a gente fazer isso. Então, é muito importante aí. Então ele fala assim, você decide o conteúdo do que você quer abordar, do que você quer vivenciar nesse ofício divino, nesse tempo com Deus. E você pode realizar o ofício divino também aí sozinho ou acompanhado. Vai de você, da sua preferência e do que você quiser estar fazendo. Às vezes, se você é casado, às vezes é legal a gente estar fazendo com o nosso cônjuge, né? Essa é uma das cordas que vai nos segurar aí numa nevasca espiritual. A nevasca espiritual, como eu falei antes, é quando a gente começa a ter excesso de atividades. Você imagina aí no seu dia a dia que você está cheio de atividades aí para fazer, cheio de coisas recebendo, você falando sim para tudo, não tendo limites saudáveis, não sabendo o que é bom para você nesse momento, o que é prioridade. E aí, de repente, você já tá num emaranhado de coisas e aí vem uma outra tempestade do nada. Como é que você vai sobreviver a isso? Você já tá atolado de coisa para fazer e tá chegando mais coisa ainda. É muito difícil a gente administrar isso. Então, a outra corda, que é o descanso semanal, o descanso ele vem do sabá, né? O Senhor dá muita importância no sábado, né? O sabá em hebraico quer dizer parar de trabalhar. Então, esse parar de trabalhar, você não deve trabalhar, você não deve se cansar mais. É um tempo realmente que você vai tirar para descansar. Descansar o seu corpo, descansar a sua mente, descansar as suas emoções, o seu psicológico. Então, no sábado, o autor fala que nós imitamos a Deus. Por que será? O Senhor, em Gênesis, ali na criação do mundo, ele criou tudo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Jesus descansou, gente. Deus descansou. Ele criou todas as coisas e no 7º dia ele descansou. E uma coisa assim, quando a gente vai descansar, vamos dizer, um sábado secular, aí um final de semana, normalmente a gente descansa para recarregar a bateria, para a gente descansar, para estar pronto aí para iniciar a semana. Mas num sábado espiritual, num sábado separado, um dia separado que você vai tirar para o Senhor, para você, na verdade, é para você desenvolver aí um sistema bíblico. É para você aí pensar e contemplar ele. É para você estar pensando aí, analisando sobre o seu chamado, né? Sobre a sua personalidade, sobre o seu temperamento. Então é um dia que você vai tirar para você descansar. Uma coisa bem assim interessante que me chamou a atenção, a gente sabe os 10 mandamentos e a gente sempre enfatizou muito não matarás, não furtarás, não cobiçarás, né, o esposo do outro, o cônjuge, a mulher do próximo. E lá tem de você guardar o sábado. E eu nunca dei tanta importância para esse mandamento, né? Pontualmente, assim, esse mandamento, guardarás o sábado. Então, é muito importante realmente a gente guardar um dia, separar um dia para você descansar. E o sábado também, o sábado bíblico, tem 4 princípios, né, que o autor colocou aqui, que é o parar, que é o descansar, que é o alegrar-se e que é o contemplar. No sábado, eu aceito os meus limites, eu sei que Deus é Deus e Ele é indispensável. É algo assim que eu também vou tirar e eu vou ter que confiar no Senhor de que se eu parar um dia, o mundo também não vai cair. O mundo vai continuar funcionando e Deus vai ser Deus sempre, como Ele sempre é, né? Então, aqui ele fala sobre... Tem um versículo em Salmos 46:10 que diz assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado na terra. É muito legal, né? Uma outra história que ele contou, ele falou de uma história assim...
tinha uma caravana que estava indo a um certo lugar, tinha um destino a chegar, mas eles tinham que chegar antes de começar as temperaturas baixarem e começar a nevar. Porque se nevasse, seria muito difícil de eles chegarem com segurança e poderiam aí ter acidentes e causar muitas coisas durante o caminho. Então ele contou que os líderes ali, né, da caravana falou: não, vamos então descansar no sábado, vamos praticar o sábado. Era uma viagem longa, né? Então tinha crianças, tinha mulheres, eram famílias e viajavam a cavalo, animais, carroça, né? Então eles falaram: não, vamos descansar o sábado. Só que aí uma pessoa falou assim: não, mas a gente precisa chegar antes da tempestade de neve, a gente precisa chegar antes da neve cair. Então não vamos descansar, vamos ir direto. Sabe aquela pessoa que quer chegar assim rápido, né? Quem já não viajou e fala assim: não, a gente tem que chegar a tal hora, não vamos parar para descansar, não. Não vamos, só vamos correr e vamos chegar mais cedo, né? Então essa caravana acabou se dividindo em dois grupos. O autor pergunta assim, né? Qual grupo você acha que chegou primeiro? E o grupo que chegou bem foi o que praticou o sábado. Nós não somos máquinas, gente. Nós somos humanos. Nós precisamos respeitar a nossa humanidade. Nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito e nós temos emoções. Nós somos físico. Então a gente não é um robozinho que a gente põe na tomada, liga, carrega a bateria e tá pronto assim para toda obra o tempo todo. Não, nós somos feitos de carne e osso, nós temos as nossas debilidades, os nossos limites físicos, emocionais, psicológicos. Então imaginem, né? A gente trabalha, temos família, temos ministério, cuidamos da casa, nós mulheres. Se a gente não parar para descansar, como que a gente fica? Como que a gente fica emocionalmente? Como a gente fica, o nosso corpo, a gente fica desgastado, né? E esse grupo que não descansou, ele chegou depois e ele chegou esgotado, esgotado fisicamente, esgotado psicologicamente, emocionalmente. Os animais também estavam assim cansados. A saúde deles estava horrível, né? Foi horrível para eles. Foi muito desgastante, estressante e eles acabaram ficando doentes também. Então ele fala assim da importância do sábado. Ele enfatiza nesse sábado, nesse tempo de você descansar, de você recuperar as suas energias, né? E aí esses 4 princípios é o de parar, como a própria palavra sabá, o sábado, quer dizer parar, de não trabalhar. O descanso, de você tirar esse tempo, né, para recarregar as energias. E no seu tempo de descanso, você deve substituir por coisas que te dão prazer, que te trazem alegria, que você tem desejo de fazer, coisas que você gosta de fazer, né? Eu, por exemplo, no meu dia de descanso, eu gosto de assistir um bom filme, eu gosto de viajar, eu gosto de passar tempo com as minhas amigas, de passear, às vezes ver a natureza, o mar, eu gosto muito. Então ele fala assim para você fazer aquilo que você gosta. Se você gosta de tirar uma soneca, né, para descansar, você pode tirar uma soneca, caminhar. Você escolhe o que você quer. Então, gente, uma coisa que eu queria que vocês enfatizassem, né? O descanso, o dia de sábado, não é um dia para você planejar a semana que vem, não é um dia para você pagar contas, não é um dia para você limpar a casa, não. É um dia realmente para você descansar, para você relaxar, fazer coisas prazerosas que te trazem bem-estar, né? Que te fazem feliz. Então, não trabalhem. Vocês já viajaram? Eu já fiz várias viagens assim. Vocês já foram viajar de férias, por exemplo, com a família, ou passar um final de semana aí, decidiu ir para um hotel, para um sítio, né? Viajar, descansar. E aí quando você volta, você tá mais cansado ainda? E aí, você descansou ou você não descansou? Né? Você tira férias, vai viajar para descansar. E quando você volta, você tá mais cansado. Então, essas férias, esse sábado aí, não funcionou.
Você não descansou, você voltou pior. O autor, ele fala assim para você escolher atividades, né, para você fazer no sábado, mais passivas, não tão ativas, que não vão te dar assim um desgaste físico, um desgaste mental, algo que você tenha que ficar pensando muito, se esforçando muito. Realmente é um tempo para você relaxar, para você espairecer, para você descansar, descansar por inteiro, tá, gente? Descansar por inteiro. Não vão tirar o sábado aí para vocês ficarem mais cansados, ok? E o outro é o alegre-se, ele fala de alegrar-se. Em Gênesis 1:31, ele fala assim que Deus fez todas as coisas e depois ele viu que tudo era bom. Então ele se regozijou, ele se alegrou do que ele fez, né? Depois que ele construiu tudo, fez tudo, ele olhou e viu que era bom e ele estava muito feliz. Ele se alegrou. Então nós somos convidados aí a desacelerar, e não só com coisas, com pessoas também. De a gente ter prazer nesse tempo de sábado, de descanso, de a gente não ter pressa das coisas como no dia a dia. Tem horário de almoçar, tem horário de voltar para o trabalho, tem horário de sair, tem horário para tudo. Nesse dia não, vai ser um dia relax, um dia onde você vai se alegrar, você não vai se estressar com nada, né? E você vai fazer aquilo que gosta. E o quarto ponto é o de contemplar. Ele fala sobre Êxodo 31:15, que fala que em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas no 7º dia é o sábado, o dia do descanso, consagrado ao Senhor. Então é um tempo que você vai contemplar aquilo que o Senhor criou, né? A natureza, a humanidade. Então você vai contemplar esse dia. Você vai contemplar a natureza, você vai começar a reparar mais, né, no que acontece ao seu redor. O autor, ele deu um exemplo assim que eu fiquei pensando, para mim não faz muito sentido, mas para ele fez, eu achei curioso. Ele falou que ele estava um dia no McDonald's, no dia do sábado dele. Ele foi ao banheiro e ele disse assim que ele estava assim alegre e contemplando as pequenas coisas, porque eles saiu do banheiro, lógico, você tem que lavar suas mãos. Normalmente a gente faz tudo correndo. Até esse lavar as mãos, de ensaboar as mãos, de enxugar as mãos naquele secador, né, que tem nos banheiros, para ele assim foi um tempo sem estresse e de alegria. Ele falou assim, só de não ter que sair correndo do banheiro e secar as mãos nas calças, né? Para ele assim foi maravilhoso para ele. De passar tempo, né? De você reparar nas pequenas coisas. É como você ter um prato de comida, um prato aí que você gosta muito, de você degustar, deliciar, reparar no tempero, reparar aí nos ingredientes que foram usados, no sabor de cada coisa, sabe? De você que tá contemplando mesmo, né? Ter prazer. E esse é a outra corda, né, que é muito importante. Então, de você praticar o ofício divino e o descanso semanal, o sábado, são ferramentas, aí são disciplinas que todo cristão deve praticar e vivenciar. E nós precisamos nos acostumar com a presença de Deus. Tem que ser a nossa atmosfera, a gente tem que estar com Ele, né, 24 horas por dia. Então, de a gente perceber, né, a presença dEle. Às vezes a gente não consegue nem perceber, é tão corrido, corre, fica nessa correria do trabalho, casa, esposa, marido, ministério, que a gente não consegue parar, a gente não consegue perceber o Senhor às vezes. Então é essa a importância que ele dá, de você não entrar numa nevasca espiritual, de não ficar atolado, de não morrer espiritualmente, você tendo essas cordas, essas duas cordas, o ofício divino e o descanso semanal. Eu espero que vocês tenham gostado do estudo, espero que Deus tenha falado no coração de vocês. Para mim foi muito importante. Eu tenho tentado praticar, né, o ofício divino com mais assiduidade, né? Mais tempos aí durante o dia. Às vezes quando estou lavando a louça, aí eu ligo um louvor, aí é um tempo que eu
tenho e concentro para ficar com o Senhor, ou quando eu estou no carro sozinha dirigindo, no banho também. E o sábado, assim, às vezes eu faço picado, né? A gente às vezes não consegue tirar o dia todo, mas aí eu pico metade de um dia, metade do outro, mas eu não deixo de praticar. E para aqueles que são 100% integral em ministério, é sempre bom, né? A gente tirar o sábado. A palavra diz para a gente tirar mesmo o descanso. É um mandamento de Deus. Então, se ele colocou lá, é porque realmente é necessário. Então, se você é pastor, se você é líder aí, né, de ministério, é importante você tirar o sábado. De a cada 8 anos, 7, 8 anos, você tirar um ano, mas talvez um ano é muito, né? Mas uns 3 meses, uns 4 meses para você recarregar aí a sua energia, né? De você ponderar os anos que passaram, de você poder descansar o seu corpo. Realmente, nós não somos uma máquina, nós precisamos sim descansar, né? Se o Senhor descansou, quem somos nós para não descansar, né? Eu espero que vocês tenham sido abençoados aí. Semana que vem vamos ter mais uma live com o pastor Fernando. Ele vai estar abordando aí o capítulo 9 do livro. O livro que a gente está estudando é o Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Continue nos acompanhando. Esteja conosco aí semana que vem na live. E a semana que vem vai subir mais um outro vídeo, né? Referente ao que o pastor Fernando abordar. Eu vou orar por vocês, tá bom? Eu quero orar por vocês. Senhor, obrigada, Pai, por cada vida, cada irmão, cada filho e filha de Deus que está assistindo a esse vídeo, está assistindo, Senhor, a essa ministração. Eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha ministrar, Senhor, a cada um deles, que eles possam, Senhor, ter essa consciência, Senhor, da importância, da necessidade, Senhor, que temos de praticar e de ter essa disciplina do ofício divino, do descanso, Pai, do sábado, de separarmos um tempo onde nós precisamos, Senhor, carregar as nossas energias, pois nós somos feitos à sua imagem e semelhança, Senhor. Nós somos, Senhor, os seus imitadores, Pai. Se você descansou, nós também precisamos descansar, Pai. Senhor, que nós possamos, Senhor, a cada dia, Senhor, estarmos mais conectados com o Senhor, que a Tua presença, Senhor, seja palpável, Senhor, que a Tua presença, Senhor, nós possamos nos lembrar da Sua presença, Senhor, a cada minuto, a cada segundo, Senhor, e que nós possamos, Senhor, ter, Senhor, essas duas cordas, Senhor, sempre conosco, firmes, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos, Senhor, atravessar as nevascas, atravessar as dificuldades do dia a dia, atravessar, Senhor, as tribulações que vêm em nossa vida, no nosso cotidiano, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor, e dos Teus ensinamentos. Obrigado, Jesus. Eu abençoo os meus irmãos e que cada um de nós, Senhor, possamos, Senhor, estarmos cada vez mais, Senhor, conectados com seu coração, conectados com seus pensamentos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.